Eu sou a Renata Macedo Rangel, advogada especialista no direito do trabalho para empresas. E hoje eu vim trazer mais uma novidade para vocês. A medida provisória 936 de 2020, que instituiu o programa emergencial de manutenção do emprego e renda, foi convertida em lei agora, segunda-feira, dia 6 de julho, e recebeu o número 14.020 de 2020. Essa lei ratificou a medida provisória, porém trouxe algumas mudanças importantes que empresários e empregados devem estar cientes a partir de agora. É importante que a primeira regra que alterou da medida provisória é a faixa salarial. Então, as empresas que já estão acostumadas de firmar acordo individual ou coletivo com funcionários devem observar essa faixa salarial que houve mudança. Importante, então, observar lá na lei qual foi esse salário e quais essas faixas que você deverá observar, que o RH deverá observar para, então, firmar esse acordo, seja individual ou coletivo. A empresa, então, terá que verificar todo o procedimento que a medida provisória já trazia e que a lei manteve, que é o prazo de comunicar ao governo de 10 dias do acordo, né, entabulado entre empresário, empregador e empregado, e esse prazo do governo de pagar, então, o benefício de até 30 dias dessa data que foi informada. Esses prazos, para informar o governo, eles precisam ser obedecidos. Caso contrário, o governo não pagará esse benefício nesse prazo estipulado. Também a comunicação do sindicato. Esse é um requisito muito importante que as empresas devem continuar observando. O sindicato deve ser comunicado naquelas hipóteses de acordo individual, ok? Esse comunicado pode ser feito ou através do WhatsApp, se tiver o contato do sindicato, ou pelo e-mail institucional do sindicato, ou se tiver qualquer dificuldade de contato com o sindicato, pode enviar, inclusive, correspondência com a AR, ok? O importante ponto que veio com a lei faz referência à gestante. Nós tínhamos muitas dúvidas ainda com a medida provisória referente à gestante. Se a gestante tivesse o salário, a jornada reduzida e o salário reduzido, ou um contrato de suspensão, eram muitas as dúvidas de como ficaria a sua licença maternidade, o valor da sua licença maternidade. Então, a lei 14.020 veio para tirar essa dúvida, ou seja, a gestante não terá esse prejuízo. Ela pode ter tido a redução do contrato, da jornada de trabalho ou salário, ou suspensão desse contrato, que o seu auxílio maternidade, ele será considerado terá como base de cálculo a sua última remuneração integral. Então, ela não terá prejuízo com relação a isso. E outro ponto importante também, referente à gestante, é que ela, a partir do momento do fato, né, que a gente considera o parto, ou então o atestado médico de 28 dias, a partir desse momento, a empresa precisa informar o governo que ela, desse fato, né, ou do parto ou do atestado. O governo vai parar de pagar o benefício emergencial, ela vai entrar na licença maternidade. Entrou na licença maternidade, ela após terá aquela estabilidade normal da gestante. Somente encerrada a estabilidade gestante é que vai contar, então, a estabilidade do contrato de redução ou de suspensão. Então, essa estabilidade, essa garantia de emprego que ela tem com o auxílio maternidade, após encerrada, será somado, então, essa garantia da medida provisória que foi ratificada pela Lei 14.020. Então, só contará essa garantia, essa estabilidade, após encerrada, então, a garantia da gestante. Isso também será válido para a empregada doméstica. A lei foi bem clara a respeito disso. Outro ponto importante que também causava dúvidas com relação à medida provisória, que a lei trouxe agora esclarecimentos, é com relação ao aposentado. O aposentado, ele
não vai receber o benefício porque ele recebe a aposentadoria. E tinha muita dúvida a respeito se podia suspender ou reduzir o contrato de trabalho do aposentado. A lei trouxe que pode sim, embora ele não vá receber o bem, que é o benefício emergencial, ele pode ter o seu contrato suspenso ou reduzida a sua jornada e salário, mas, em contrapartida, a empresa terá que pagar um valor de ajuda compensatória no mesmo importe que seria do benefício emergencial, caso ele tivesse direito de receber. E aquelas empresas que têm um faturamento bruto de 2019 acima de 4 milhões e 800, além do valor que caberia de benefício emergencial, ela também terá que pagar 30% do salário do aposentado. Então, há essa diferença aí entre empresas que recebem, que tiveram faturamento menor e maior de 4 milhões e 800 em 2019. Tem essa regra que deve ser observada também. Outro importante ponto trazido pela Lei 14.020. Durante o aviso prévio, se empregador e empregado, em comum acordo, quiserem cancelar no curso do aviso o aviso, eles podem cancelar, isso tudo com o intuito de manter o emprego, e aí colocar esse empregado ou em redução de jornada e salário, ou suspender o contrato. Então, foi aí a intenção do legislador de manter o emprego e a renda, caso em comum acordo as partes do curso do aviso prévio decidirem, então, cancelar e colocar, então, o empregado dentro de uma dessas medidas para recebimento do benefício emergencial. E aí, por último, vou comentar outro ponto importante também, é com relação ao PCD. Então, os empregados com deficiência, eles não poderão ser demitidos enquanto perdurar o estado de calamidade pública. Aí você me pergunta, mas doutora, a empresa ela já está cumprindo acima da cota de PCD. Eu não posso demitir aquele percentual que está acima da cota? Não. A lei foi bem clara. Enquanto estiver nesse estado de calamidade pública, o PCD está protegido de dispensa sem justa causa. Então, esses foram os pontos importantes que a Lei 14.020 trouxe, publicada agora, no dia 6 de julho. Obviamente que ela tem outros pontos importantes também, mas o que cabe aqui, que foi bastante questionado enquanto existia a MP, enquanto era somente a MP 936, achamos importante elencar para tirar dúvidas de todo mundo. Outro fato importante que tem sido esperado muito pelas empresas e pelos empregados é com relação à prorrogação da oportunidade de suspender e reduzir a jornada e salário. Quem já se utilizou dos 90 dias que a medida provisória 936 trouxe, seja para reduzir, seja para suspender, não pode, por enquanto, se valer de nova prorrogação, até que seja publicado um decreto por ato presidencial autorizando essa prorrogação. Essa é a angústia de todos nesse momento, que já se valeu de redução, de suspensão, antecipação de férias, antecipação de feriado, não é de atividade essencial, não pode abrir o seu negócio e não sabe mais o que fazer com um contrato de trabalho sem faturamento. Então, aguardem mais um pouquinho, a esperança é que em poucos dias, então, a gente tenha essa publicação do decreto permitindo a prorrogação, seja da suspensão temporária do contrato, seja da redução da jornada e salário. É isso.